Olá pessoal, eu sempre recebo muitas dúvidas sobre cirurgia refrativa e hoje eu tô aqui para tirar algumas delas. Eu sou Anderson Braz, sou oftalmologista e criei esse canal para isso, para tirar dúvidas, para que você tenha saúde ocular, para que você saiba sempre tratar melhor os seus olhos. Então vamos lá, vamos começar. Primeira dúvida, quanto tempo dura a cirurgia refrativa? Geralmente a cirurgia dura em torno de 10, 15 minutos nos dois olhos. Então é um procedimento a laser super rápido, super tranquilo, que vai te devolver ou vai corrigir o seu grau, aquela visão, para que você não use mais óculos. Outra dúvida, cirurgia refrativa resolve catarata? Não, são duas cirurgias diferentes, são dois problemas diferentes. A cirurgia refrativa corrige grau, corrige hipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia. Então algum problema que você tenha com o grau, né, com óculos, com lente de contato, então a cirurgia serve para isso, para corrigir grau. Já a catarata é um problema numa lente que a gente tem dentro do olho, que só resolve com outro tipo de cirurgia, que é a cirurgia de catarata, nada mais é do que a substituição dessa lente. Então a catarata é uma lente dentro do olho que fica opaca com o passar do tempo e a cirurgia tira essa lente que está opaca e a gente implanta uma lente artificial no lugar transparente. Como funciona realizar a cirurgia refrativa na clínica Orbis? Então essa é uma dúvida muito comum, as pessoas são muito curiosas e elas querem saber como é que a gente faz a cirurgia aqui. Então é um procedimento super simples, super tranquilo, a gente consegue fazer toda a indicação, toda a avaliação cirúrgica, toda a consulta. Então você vem na clínica, né, se consulta comigo, faz todos os exames necessários no mesmo dia, a gente conversa sobre a cirurgia, a gente passa mais de uma hora conversando sobre indicações, critérios, como que funciona a cirurgia, como que vai ser o seu pós-operatório, como é que você vai operar. Então você consegue resolver tudo isso dentro da nossa consulta de avaliação e a gente resolve tudo isso num único dia. Logo depois disso você sai com a indicação e daí a gente agenda o dia para fazer a cirurgia. No dia da cirurgia você vai até o centro cirúrgico, a cirurgia toda dura em torno de 20, 30 minutos, desde o preparo, entrar no centro cirúrgico, fazer o procedimento e ser liberado. Então você opera e já vai embora para casa e sai com os retornos marcados. Geralmente a gente consegue fazer um retorno na semana seguinte da cirurgia e a depender do caso, geralmente a gente faz um novo retorno ali no segundo, terceiro mês e daí dependendo a gente faz o acompanhamento semestral ou anual. Então é bem simples, bem tranquilo, você não perde tempo, não precisa ficar indo em vários lugares, faz exame ali, faz exame aqui, chega, consulta, faz exames, recebe a indicação, já faz o acerto caso seja necessário e daí a gente agenda o dia para fazer a cirurgia. E todo esse processo cirúrgico é acompanhado por nossa concierge cirúrgica. Então a gente tem uma pessoa específica para tratar com você todos esses passos da cirurgia. Então se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com ela na parte burocrática, na parte de marcação, na parte de pagamento, na parte de agendamento, na parte de retorno. Todas essas dúvidas você tem uma pessoa que vai seguir você. Desde o seu atendimento no telefone, você fala, ó, quero fazer cirurgia refrativa. Esse atendimento já é conduzido pela Amanda, ela te explica tudo como funciona a nossa concierge cirúrgica e daí você vai seguindo, acompanhando. E no dia da cirurgia a gente tem a Amanda para receber ou a outra concierge para te receber no hospital, te orientar, te mostrar onde você vai, com quem você fala, aonde é o centro cirúrgico, caso você precise de alguma outra coisa e toda a parte médica. Se você tiver alguma dúvida, você também vai ter o meu celular pessoal, então a gente sempre está em contato, a gente sempre tira dúvidas, então é super tranquilo, você vai ser muito bem assistido e vai ser uma experiência muito bacana, principalmente quando você se livrar dos óculos. Mais uma dúvida, posso realizar a cirurgia refrativa se tiver pterígio? Essa é uma dúvida também muito importante, a gente recebe alguns pacientes com pterígio. Aqui em Brasília, né, que é onde a clínica fica, a gente tem uma incidência um pouco aumentada de pterígio, então bastante pessoas têm o pterígio. O pterígio é aquela carninha que cresce aqui do lado de fora do olho, na parte branca do olho e cresce para dentro da córnea em direção à pupila menina dos olhos. Então se você tem um pterígio muito pequenininho, esse pterígio geralmente não atrapalha na cirurgia. Porém, se você tem um pterígio um pouco mais avançado, que já está crescido, já está avançando ali para cima da córnea, esse pterígio sim pode atrapalhar no procedimento cirúrgico e pode até impedir o procedimento cirúrgico. Então as pessoas que têm um pterígio um pouco mais avançado, a indicação é fazer a cirurgia de pterígio e depois fazer a cirurgia refrativa. Também não
dá para fazer as duas cirurgias ao mesmo tempo, porque são procedimentos cirúrgicos diferentes e independentes. Outra dúvida: quanto tempo após a cirurgia eu volto a enxergar bem? Essa pergunta depende de qual técnica que você vai fazer. Então a gente tem duas técnicas principais, que são as técnicas PRK e LASIK. É o modo de preparar o olho para receber o laser que é diferente. Então no PRK você tira o epitélio e precisa esperar ele cicatrizar. Já no LASIK você não tira o epitélio, você confecciona uma tampinha, levanta o epitélio, aplica o laser e baixa a tampinha. Caso você queira ter vídeos mais específicos sobre essas duas técnicas, vai estar aqui no nosso canal. A gente já tem vários vídeos sobre isso, então é só acessar aqui. Mas as duas técnicas têm uma recuperação diferente. Então no PRK, como a gente precisa esperar cicatrizar um pouco mais ali o epitélio, a gente tem uma recuperação um pouco mais lenta, um pouco mais demorada. Então a recuperação visual ali demora em torno de 1 mês até 3 meses. É claro que você não vai ficar enxergando muito ruim nesse tempo todo. Então a visão ela vai melhorando progressivamente. Então na primeira semana a visão é realmente um pouco mais baixa, um pouco mais difícil, você não consegue ver bem telas, talvez você tenha um pouco de dificuldade para dirigir. Geralmente depois da primeira semana já fica um pouco mais tranquilo, até o primeiro mês você já consegue ali ver uns 60% a 80%, e daí do primeiro mês até o terceiro mês você consegue retornar a sua visão de 100% que era antes. Na cirurgia de LASIK, como a gente não precisa esperar o epitélio cicatrizar, a gente não tirou o epitélio, a gente só levantou e baixou novamente, a gente tem uma recuperação muito mais rápida. Então no dia seguinte você já está dirigindo, você já consegue ver tela, celular, computador, e geralmente em 1 semana você já tem aí sua visão de 100% recobrada. Outra dúvida aqui é se opera os dois olhos ao mesmo tempo. Na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, sim, a gente opera os dois olhos ao mesmo tempo. Não tem muito sentido a gente operar os olhos separados, até porque a recuperação vai acabar sendo primeiro de um olho, depois de outro. Então, se você tem grau nos dois olhos e usa um óculos, se você opera um olho, você vai ficar com grau em um olho, o outro olho não vai ter grau, então o seu óculos já não vai servir. Então, você ficaria sem óculos nesse intervalo de tempo entre operar um olho e outro, ou teria que fazer um óculos por enquanto até operar o outro olho. Na hora que você opera o outro olho, o primeiro olho já recuperou, o segundo olho não recuperou, então você vai só atrasar a sua recuperação. Então não há nenhuma necessidade de operar um olho e depois aguardar para fazer o outro. A recuperação geralmente é super tranquila, no dia seguinte você já consegue fazer a maioria das suas atividades normais do dia a dia, se alimentar, caminhar, ir ao banheiro, então não há necessidade de você operar um olho separadamente do outro. Em alguns casos muito específicos, talvez a gente tenha essa indicação, mas é rara, e só realmente quando o paciente quer muito ali, a gente acaba cedendo e operando um olho diferente do outro, mas não tem muito sentido, então é muito raro a gente precisar fazer esse tipo de cirurgia separada. Opera os dois no mesmo dia, que daí você já tem uma recuperação mais tranquila e mais rápida. Outra pergunta aqui: dói para fazer a cirurgia ou é com anestesia? Então a cirurgia é acordada, você não sente dor, existe anestésico, né? O anestésico é de colírio, não precisa você dormir, não precisa sedar, não precisa entubar, nada disso. Então a gente não tem uma dor no procedimento cirúrgico. É claro que é um pouco desconfortável, tem um aparelhinho que mantém o olho aberto, mas não tem dor. Então você sente um desconforto leve, a cirurgia é super rápida. Então o procedimento cirúrgico a laser em si dura menos de 1 minuto em cada olho. O restante do tempo é preparando o olho para receber aquele procedimento, né? Usando os colírios pós-operatórios. Então é uma cirurgia super tranquila, super bacana, tem colírio anestésico e não tem dor. Mais uma pergunta aqui: eu corro o risco de perder a visão após a cirurgia refrativa? A gente não tem o risco de perder a visão, de ficar totalmente cego, de apagar a sua visão. A gente não tem relatos desse tipo de acontecimento na cirurgia refrativa, porque é uma cirurgia de superfície, é uma cirurgia que a gente opera a córnea, a parte anterior do olho. A gente não perfura, não entra no olho, não vai com nenhum instrumento dentro do olho, então não corre o risco da gente causar alguma outra alteração grave, alguma infecção para dentro do olho. Existe um risco sim de ter algum tipo de sequela, algum tipo de complicação ali que precise ser contornado, mas geralmente isso é bem raro e geralmente é reversível, a gente consegue controlar ali com usos de colírios ou medicações. Então o risco de ficar totalmente cego é inexistente nesse tipo de cirurgia. Mais uma dúvida aqui: se eu posso assistir TV após a cirurgia? Não tem problema, não é contraindicado, isso não vai atrapalhar a sua recuperação. É claro que nos primeiros
primeiros dias, às vezes você sente um pouco mais de desconforto com a claridade, então te incomoda um pouco mais ficar olhando para a tela, te incomoda um pouco mais ficar tendo a claridade direto no olho. Mas se você tiver conforto, se você se sentir bem, não estiver te incomodando muito, isso não vai atrapalhar a sua recuperação. Então pode assistir sim, desde que isso não esteja te atrapalhando demais. E uma última dúvida aqui é se eu posso ir na academia após a cirurgia. A gente pede geralmente para se afastar de esforço físico ali, academia, corrida, caminhada, na primeira semana. Então depois da primeira semana, depois que fizer uma consulta de retorno, avaliar, ver que tá tudo bem, geralmente a gente libera para caminhada, corrida, academia, algum esforço desse tipo mais leve. Alguns esportes mais de impacto, esportes que possam causar algum tipo de contato no olho, esportes com bola, às vezes a gente pede um pouquinho mais de tempo aí de afastamento, em torno de 3 a 4 semanas, mas academia, caminhada e corrida, geralmente a gente com uma semana libera. Só os esportes aquáticos ou mergulho, piscina, cachoeira, mar, isso tudo a gente pede 30 dias para que a recuperação seja muito bem feita. E essas foram as principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes do consultório. Então eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, clicar no botão aqui embaixo, se inscrever, acompanhar a gente sempre vai ter essas dicas para você se inteirar. Se já é inscrito, clica no sininho para receber as notificações e não perder mais nenhum conteúdo da gente. Curte, compartilha esse vídeo e eu espero vocês nos nossos próximos vídeos.